Requisito 8, então, primeiro item, né? Continuando o nosso roteiro PAF. O PAF-SF deve disponibilizar comandos para a emissão de todos os documentos nas opções existentes no software básico do ECF e comandos para impressão no cupom fiscal dos seguintes dados: CPF ou CNPJ, nome e endereço do consumidor. Ok, a gente permite isso ao fazer a identificação do cliente. Identificação dos meios de pagamento utilizados pelo consumidor e o respectivo valor. Ok, estamos fazendo isso. Valor de troco. Ok, estamos fazendo isso também. O PAF-SF deve, a cada inicialização, gerar por meio do algoritmo MD5 código de autenticação para cada arquivo executável que realize os requisitos. Ok. Gerar um arquivo com texto contendo a lista de arquivos autenticados e seus códigos MD5. Ok. Gerar por meio de algoritmo MD5 o código de autenticação do arquivo TXT, a que se refere a linha B, e gravar o resultado no arquivo auxiliar criptografado e inacessível ao estabelecimento usuário, de que trata o item 4 do requisito 21, sobrepondo a gravação anteriormente realizada, devendo este código ser impresso no cupom fiscal, no campo Informações complementares, no caso de ECF que disponibiliza este campo, devendo utilizar este campo para esta informação e iniciando a impressão na primeira coluna da primeira linha. Ou no campo mensagens promocionais com as mesmas características. Ok, estamos fazendo isso então, né? Nós estamos gerando o MD5 de cada arquivo que compõe nossa aplicação, gravando esse MD5 de cada arquivo num arquivo, gerando o MD5 desse arquivo então e criptografando e assim por diante. O PAF-SF deve comandar automaticamente a emissão pelo ECF da leitura de memória fiscal contendo os dados relativos ao mês imediatamente anterior quando da emissão da primeira redução Z de cada mês. Não estamos fazendo isso, isso aqui é uma pendência. O PAF-SF deve utilizar tabela de... Não estamos fazendo isso porque a gente ainda não tem implementado a leitura de memória fiscal, né? O PAF-SF deve utilizar tabela de mercadorias e serviços que contenham os seguintes campos, admitindo-se a utilização de mais de uma tabela desde que haja recurso para selecionar a tabela a ser utilizada. Muito bem, os campos que tem que conter na nossa tabela: GTIN, né? Descrição, unidade, valor unitário, situação tributária, indicador de arredondamento, IAT, IPPT, e é isso aí. E nós temos todos esses campos na nossa tabela de produtos, ok? Requisito 12. O PAF-SF deve disponibilizar tela para registro e emissão de comprovante não fiscal relativo às operações de retirada e suprimento, ou sangria e suprimento. Ok, estamos fazendo isso. O PAF-SF deve enviar ao ECF comando de impressão de comprovante não fiscal em todas as operações não fiscais que possam ser registradas pelo programa. Muito bem. Aqui ficou uma dúvida porque todas as operações não fiscais, né? Que operações a mais em relação além da sangria e suprimento nós podemos realizar, né? Então aqui por isso que está pendente, porque eu não tenho certeza, ou nós ainda não temos a certeza de quais operações que ele está se referindo aqui, tá? Mas de toda maneira, toda e qualquer operação que for realizada pelo PAF, né, a gente vai, que envolva movimentação financeira, a gente vai registrar, né? Vai fazer a emissão de algum comprovante, ok? Mas por enquanto está como pendente. Isso aqui é mais uma dúvida de conceito aqui, né? Muito bem, vamos continuar então. Requisito 14. Nas operações em que o pagamento ocorra com meio de pagamento vinculado à emissão do respectivo comprovante de crédito ou débito, o PAF-SF deve enviar ao ECF comando de impressão de comprovante de crédito ou débito, tratando-se de ECF que emita este documento.
Ok, estamos fazendo. Enviar ECF, comando de impressão de comprovante não fiscal, não fiscal vinculado. Na verdade, aqui é o seguinte, a gente está enviando um não fiscal vinculado, né? Tá ok? Então esse aqui seria, na verdade, a gente está cumprindo este e não este, né? Mas, então tá ok, tá? A gente está imprimindo o comprovante do cartão. Observar que o valor a ser informado à empresa administradora de cartão de crédito ou débito deve ser o mesmo valor registrado para o respectivo meio de pagamento do cupom fiscal. Ok. Não poderá ser emitido de comprovante de crédito ou débito em quantidade superior ao número de parcelas informado à empresa administradora de cartão. Ok, isso aqui acontece no caso de pagamento parcelado, em que emita-se um comprovante para cada parcela autorizada no cartão, o que não é o caso, então por isso que eu coloquei ok, tá? O comprovante de crédito ou débito deve ser emitido exclusivamente para a comprovação de pagamento efetuado com cartão de crédito ou débito, sendo vedado a sua utilização para outras finalidades. Ok. O nosso comprovante de crédito ou débito é exclusivamente para confirmação de pagamento. Requisito 15. O PAF-CF deve utilizar como data e hora de movimentação para registro no banco de dados a mesma data e hora impressa no cabeçalho do documento respectivo emitido pelo ECF, admitindo-se somente uma tolerância em minutos entre os registros, limitada a 1 hora, desde que na mesma data. Ou seja, eu tenho que... Na verdade, isso aqui está ok, porque a gente está utilizando para registro das nossas informações a data e hora do ECF. E tem uma pequena diferença, mas não chega a minutos, né? Muito bem. Requisito 16. Quando a operação não puder ser realizada, o PAF-CF deve exibir na tela a mensagem de erro retornada pelo software básico do ECF, efetuando o devido tratamento da informação e impedindo o registro. Esse 16 eu coloquei pendente, na verdade ele já está semi-implementado, né? Porque a questão do tratamento de erro, em alguns momentos ele está implementado completo, em outras não. Tá, ok? Então isso aqui tem que dar uma revisada no código, por isso que eu marquei como pendente. Mas a arquitetura da nossa aplicação já está tratando isso aí, né? Requisito 17. O PAF-CF deve impedir o seu próprio uso sempre que o ECF estiver sem condições de emitir o documento fiscal. Isso aqui, na verdade, está ocorrendo, né? Quando ele está... ele não consegue, o nosso PAF não funciona corretamente se o ECF não estiver também ok. No entanto, eu marquei como pendente por um dos itens a seguir. O primeiro, a gente está permitindo consultas, né? A gente consegue permitir consultar produto, por exemplo, ou consultar cliente também, né? Nós conseguimos consultar cliente se o ECF não estiver funcionando. No entanto, como eu não tenho o PAD ainda, né? Então coloquei como pendente esse requisito aqui. Muito bem, então continuando, né? Para registro automático ou manual das informações necessárias, o item C e o D, então, e o item D para registro e controle de consumo previsto no requisito 38, os dois estão marcados como não, que não são necessários ao nosso PAF. Continuando, requisito 18, na hipótese de disponibilizar tela para consulta de preço, o PAF-CF deve indicar o valor por item ou por lista de itens. Nosso disponibiliza por item, ok, na consulta de produto. Vedado qualquer tipo de registro em banco de dados, ok. Vedado, vamos continuar aqui. Vedado qualquer tipo de registro de banco de dados e admitindo-se a critério da unidade federada mediante parametrização inacessível ao usuário. Então pode ser que totalização dos valores de itens, isso aqui está ok porque ele admitindo-se, mas a gente não totaliza ali, né?
transformações das informações digitadas em registro de pré-venda. Isso aqui vai estar na nossa aplicação balcão. Pendência. Utilização das informações digitadas para impressão de DAV. Pendência também porque é aplicação balcão. Muito bem. Item 19. O PAF-VCF não deve possuir funções nem realizar operações que viabilizem a impressão de documento fiscal contendo informações divergentes das constantes na tabela de mercadorias e serviços. Perfeito, a gente não... O nosso PAF realiza operações sempre com informações dessa tabela. Então, ok. Requisito 20. O PAF-VCF deve disponibilizar função que permita gerar arquivo eletrônico no formato e conforme o layout estabelecido no anexo 5, contendo os dados da tabela mercadorias e serviços, devendo ser gerar um arquivo distinto para cada tabela utilizada no caso de utilização de mais uma tabela. Esse requisito está pendente, requisito 20. Muito bem, então, requisito 21 em diante, a gente continua na próxima videoaula.